Boa tarde a todas, boa tarde a todos, todas as professoras e professores que estão aqui presentes conosco. Nós estamos aqui no momento, às 16 horas, dando início à nossa oficina 5, né? Nós vamos já explicar o objetivo da oficina e quem são os nossos colegas que vão estar realizando. Então, eu sou a professora Graça Medeiros, o nome é bem maior, deve estar aparecendo aí na tela para vocês, professora Maria das Graças Medeiros Borges. Eu sou professora da Secretaria Municipal de Educação, e estou atuando como formadora na DDPM, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, onde no momento eu atuo na equipe de formação das oficinas de serviço, do projeto Office. E vai estar conosco aqui também mais alguns colegas que estão mediando, estão ajudando a gente aqui nesse trabalho, que vão estar conosco, nos ajudando aqui, dando suporte para a gente no TI, dando suporte para a gente aqui na mediação, e estão fazendo esse trabalho conosco. Junto comigo na mediação está a professora Ana Lúcia Barros. Professora Ana Lúcia Barros, levante aí a mãozinha. Como moderadores, estão aqui conosco a professora Milene Araújo Monteiro. Professora Milene, por gentileza, levante a mãozinha. Muito obrigada, professora Milene. Estão também aqui no apoio da moderação a professora Ana Cláudia Barreto. Professora Ana Cláudia, levante a mãozinha aí. E os nossos colegas aqui que estão dando apoio no TI, professor Alexandre. Professor Alexandre, levante a mãozinha. Pode levantar a mãozinha? E professora Vera, também estão no apoio aqui conosco, tá certo? Então, a gente vai ficar nessa tarde aqui com vocês até às 17h40. Então, gente, a socialização de práticas formativas é o momento que culmina o nosso ano formativo na DDPM, na Secretaria Municipal de Educação. É um momento que nós, professores e formadores, temos a oportunidade de estar compartilhando algumas das atividades que nós desenvolvemos ao longo do ano na sala de aula. Vale registrar que não são todas as atividades que estão na socialização, algumas dessas atividades. E a gente tem recebido, ao longo desses 7 anos de socialização, um número cada vez crescente, né, a cada edição da socialização, de professores buscando, né, apresentar o seu trabalho, compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Então, nesse ano de 7ª socialização de práticas formativas, o nosso tema é a diversidade cultural amazônica e os diferentes espaços de aprendizagem, conectando conhecimentos, saberes e práticas educativas. E a nossa oficina aqui hoje, né, que nós vamos estar realizando com vocês, ela será conduzida pelo professor... Só um pouquinho. Ela será conduzida aqui... Opa, eu perdi, só um pouquinho. Tá, vou me achar. Tá. Ela será conduzida aqui por 2 professores da Rede Municipal de Ensino, o professor João Pedro Rebelo dos Santos e o professor Zé Valdo Luiz Rodrigues de Souza, tá? Aí depois, quando a gente for abrir a oficina, a gente faz uma revisão aí, um release, na verdade, do currículo dos 2 professores, tá certo? Então, agora nós chamamos os nossos colegas que estão aí na TI, Alexandre, para a gente providenciar o vídeo aqui da nossa apresentação cultural. Então, a gente vai primeiro começar, a nossa exibição de vídeo com o vídeo oficial do evento. Alexandre, pode colocar aí para a gente? Gente, perdão, passou umas coisas aqui, tá? O moderador de chat são os colegas que vão estar postando as mensagens no chat aí para vocês, como o link da frequência, por exemplo, como as informações para vocês retirarem os brindes de vocês, tá? Então, são esses colegas que vão estar nessa moderação aí no chat com vocês. A Milene e a professora Cláudia Barreto. Então, vamos ao vídeo institucional da socialização. Conheça os parceiros da 7ª Socialização de Práticas Formativas.
Olá, participantes! Vocês sabiam que temos atividades assíncronas na programação da 7ª Socialização de Práticas Formativas? Para você conferir quais são elas, acesse o site da Socialização de Práticas Formativas. No menu Programação, temos as páginas do Projeto Diálogos Artísticos e Exposição de Práticas Pedagógicas. Na página Projeto Diálogos Artísticos, você poderá prestigiar a exposição A Natureza que Habita em Mim, cujas produções revelam os diversos olhares, memórias e reflexões dos professores artistas sobre o cenário atual e a necessidade da preservação do meio ambiente. Nos diálogos artísticos estudantes, temos um espaço dedicado à criatividade de estudantes da rede pública de ensino. Nas apresentações culturais, temos produções artísticas desenvolvidas por professores da rede pública de ensino que visam incentivar a cultura e o conhecimento. Já na arte no banzeiro literário, o objetivo é unir arte e literatura em um encontro lúdico e cheio de possibilidades. Agora, na página das exposições de práticas pedagógicas, você poderá encontrar os vídeos dos trabalhos realizados pelos professores. Não deixe de conferir as mais de 50 produções. Ao selecionar o vídeo, você será direcionado ao nosso canal do YouTube e lá você poderá curtir o vídeo e deixar seu comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Aê, um vídeo institucional da nossa 7ª Socialização de Práticas Formativas. Muito obrigada, colegas Alexandre e Verinha, aí, por esse apoio. Agora, então, nós vamos iniciar a programação cultural, né? Na nossa programação cultural, os meninos já vão arrumando aí o vídeo para colocar da nossa apresentação cultural. Nós temos, nesse momento, a apresentação do professor mestre Axson Moreira, tá? O professor Axson Moreira, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco. O professor é pesquisador e artista da Escola Municipal Guilherme Barbosa Becker, possui licenciatura em música e é mestre em educação pelo programa de pós-graduação da UFAM. Hoje ele nos traz uma canção autoral que tem como título Preservação. Em meio ao cenário que vivemos, esta poesia cantada nos leva a refletir sobre as riquezas da nossa região e a importância de cuidar e preservar este ambiente que é tão importante para a vida de todos nós. Informamos ainda aos participantes que todas as apresentações culturais estarão disponíveis no site da 7ª Socialização de Práticas Formativas da DDPM. E também os nossos colegas moderadores estarão colocando aqui os links para que vocês possam acessar essas informações por meio do link da programação do evento lá no projeto Diálogos Artísticos. Na página programação, né, então, vocês podem estar tendo acesso a essas informações. Então, com vocês, o professor Axson Moreira. Debaixo d'água, onde o rio é caminho de pescador. Águas eu vejo presentes em toda a terra queimada, e em cada rosto marcado de sol e solidão. Da floresta a madeira não faz a casa, faltam nas mesas os peixes do grande rio, belos cenários e imagens, fotos no cartão postal, inutilmente
irreal. Amazonas de rios e matas, tua fauna e flora exatas, natureza te pede preservação. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar. Lá da floresta a madeira não faz a casa. Faltam nas mesas os peixes do grande rio. Belos cenários e imagens, fotos no cartão postal, inutilmente imóveis, souvenir real. Amazonas de rios e matas, tua fauna e flora exatas, natureza te pede preservação. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar. Amar essa terra, esse chão, esse rio, mar, pátria das águas, de sonhos doces, de sonhar, de sonhar, de sonhar. Amar essa terra, esse Aê! Que lindo! Muito lindo! Gostaram? Muito bom, Muito. professora. Muito Muito. legal. Ótimo. Muito, né? O professor Linda Alisson canção. sempre abrilhantando as nossas atividades, né? Valendo, gente, lembrando que essa e outras apresentações culturais e também as exposições, né, dos nossos alunos estão disponíveis lá na aba da nossa programação da socialização por meio do link Projeto Diálogos Artísticos. Então, vocês podem estar tendo acesso a esse material todo. É muito bom, né, ver aí o talento dos nossos colegas professoras e professores. Muito bom estar prestigiando. Colegas, dando continuidade à nossa programação, nós solicitamos que todos vocês verifiquem aí seus microfones, pois, à exceção dos nossos colegas que irão fazer as oficinas, que se mantenham ligados, os demais desligados aí, por gentileza, tá bom? Só para a gente evitar aí qualquer problema de ruído. Podemos combinar assim? Quem chegou agora, né, na sala, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa sala 5 da oficina 5 da socialização de práticas formativas, onde já nós daremos início às atividades específicas da oficina, tá? Então, nós gostaríamos aqui de apresentar mais uma vez, né, os nossos colegas que estão conosco aqui no apoio,
a professora Ana Lúcia, que está aqui no apoio da mediação. Qualquer coisa que minha internet caindo, a professora Ana Lúcia entra no circuito. Os nossos colegas que estão no apoio aí, aqui da moderação, nós temos aí a Milene, que está conversando com vocês diretamente no chat, e a Ana Cláudia Barreto também fazendo essas mediações, colocando os links, link de frequência, né, chamando a participação de vocês na atividade, falando aí também, vai colocar as informações sobre a certificação, sobre os sorteios, tá bem? E também nós temos os nossos colegas aqui, o professor Alexandre e a professora Vera, dando apoio para a gente aqui com essas projeções aí do sorteio, dos vídeos, das nossas informações aí, mais do ponto de vista da tecnologia, tá certo? Então, por gentileza, fiquem muito à vontade. A nossa oficina está começando agora e vamos encerrar às 17h40. É muito importante que todos vocês preencham o link de participação que as nossas colegas estarão colocando aí no chat, tá? Para quê? Para nos ajudar aí tanto na avaliação do evento, quanto na frequência, na certificação de vocês, e também para vocês concorrerem aos sorteios, que nós aí teremos vários sorteios no final da oficina. Nós estaremos fazendo esse sorteio aí para que vocês possam estar prestigiando o que vocês viram aí no início da nossa oficina com o vídeo institucional, um pouco do trabalho dos nossos parceiros, aqueles que estão doando algum material, algum trabalho para a gente, algum objeto. Então, a gente vai estar fazendo esse sorteio no final da oficina, tá bom? O certificado é muito importante, então, por isso, vocês precisam, mais uma vez, preencher, como eu falei, a ficha aí, o link aí de frequência, para que vocês possam não só concorrer ao sorteio, mas também ter direito à certificação. A certificação ela vai estar disponível, provavelmente, a partir do mês de março, ou abril, lá no link mesmo, né, do nosso site da socialização, ou diretamente no site da Universidade do Estado do Amazonas, a nossa parceira nesse evento. Então, como eu falei, a nossa oficina começa agora, né, daqui a pouquinho, e vai até às 17h40. Nós já conversamos aqui com os professores João Pedro e o professor Zé Valdo, que estarão fazendo a mediação, estarão fazendo essa oficina. Eles preferem fazer a interação com vocês durante o processo. Então, eles vão combinar com vocês como vai ser isso quando eles começarem a dar início à oficina, tá bem? Então, agora, para a gente conhecer quem são os nossos colegas que estarão conosco fazendo essa oficina para vocês, né? A nossa oficina é elaboração de projetos educacionais para escolas públicas. Quem estarão conosco é o professor Zé Valdo de Souza, licenciado em História e especialista em mídias na educação. Estará com ele também o professor João Pedro dos Santos, licenciado em Biologia e especialista em Neuropsicopedagogia. Professores Zé Valdo e João Pedro, sejam muito bem-vindos. Muitíssimo obrigada por estarem aqui conosco, abrilhantando a nossa 7ª socialização de práticas formativas, com essa oficina, elaboração de projetos educacionais para escolas públicas. Tenho certeza que nós iremos aprender muito com vocês. Então, muito obrigada e uma excelente formação para todos nós, tá? Uma excelente oficina. Olha para como é que é, né? Meu pai dizia que o mal do cachimbo deixa a boca torta, né? A gente é tão acostumado a falar em formação e agora a gente vai falar em oficina. Professor Zé Valdo. Mas está tranquilo, está tranquilo. Tá muito bom tê-lo conosco novamente. O senhor esteve conosco na socialização em 2019. Professor João Pedro, muito obrigada também. Uma excelente oficina para todos nós. Tá bom? É com vocês. Muito obrigado, professora Graça. Bem, sejam todos bem-vindos a esse momento assim especial. A gente preparou essa oficina com muito carinho. Meu nome é Zé Valdo Souza. Quem ainda não me conhece sabe quanto eu gosto aqui de falar de educação e quanto a gente gosta de lidar com o público, seja tanto de professores quanto de alunos, de estar na sala, de estar presente. E eu e João, a gente criou essa oficina justamente por causa de uma dificuldade que a gente percebe que muitos educadores sentem na criação de projetos educacionais para escolas públicas. Então, a gente resolveu criar essa oficina e esperamos estar contribuindo aí com os educadores presentes nesse momento.
Verdade, Zé Valdo. Então, mais uma vez, boa tarde para todas e para todos. Uma satisfação, uma alegria muito grande estar participando, estar colaborando, compartilhando um pouco do conhecimento e aprendendo com vocês também aqui neste evento, na socialização de práticas formativas. A proposta dessa oficina, como o professor Zé Valdo bem trouxe para nós, é apresentar ferramentas e estratégias para a criação e elaboração de projetos educacionais, principalmente aí dentro do contexto da educação integral, dentro do contexto da importância do reconhecimento do território educativo, do reconhecimento da instituição escola como um meio catalisador de processos de transformações sociais também, dentro dessa pegada educativa mesmo, né, Zé Valdo? Exatamente. E como o Jota também colocou, né, essa também é uma das propostas que a DDPM traz em suas formações ao longo de todo o ano. A gente fala da educação integral, temos aqui a professora Idelice, que está na frente de um projeto muito especial. Um abraço, professora Idelice, que é justamente a formação de gestores para estarem aptos aí a trabalhar com a educação integral, e a gente ficou muito feliz em participar da equipe naquele momento, e agora também com a presença sua aqui e dos demais colegas aqui presentes no momento. Isso mesmo. Jota, vai, fala. Manda abraço. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, a gente gostaria de iniciar com um acolhimento, né? Nós selecionamos um vídeo de um educador popular, o professor Tião Rocha, e para a gente iniciar e já criar todo o background, criar todo o plano de fundo da nossa formação, para já dar o tom daquilo que a gente vai querer estar abordando com vocês aqui, a gente vai passar esse vídeo, esse breve depoimento do professor Tião aqui para nós, beleza? Ouçam com bastante atenção e de coração aberto. Uma escola em Belo Horizonte, de ginásio, para meninos da 7ª e 8ª série, e dava aula também na faculdade, na Católica e outros cursos. Falei assim, amanhã eu tenho aula lá no Alcinda, na 7ª série, na turma do Álvaro. Putz, eu parava tudo para estudar. Deixa eu ir ler, porque amanhã ele vai me argumentar. Porque ele leu os livros que eu li, mas ele leu livros que eu também não pedi, que ele foi buscar. E era tiro e queda. Ele praticamente, ele não exigiu, mas ele coordenou um processo assim, vamos fazer provas orais, debates, ao invés de prova só escrita. A gente sentava para fazer prova. Como não tinha horário, a gente fazia isso no sábado, domingo, e a turma toda a gente sentava para discutir. Os livros que eu pedia para eles lerem na 7ª série, e eles liam, eram os livros que eu pedia na universidade, no curso de História da graduação, que não liam. Ô, professor, não dá para fazer uma apostila para diminuir? É muito grande, pô. Tá em espanhol, sabe essas coisas? Então esse aluno... Só que um dia eu chego na escola, o que foi? Problema. Qual é o problema? O Álvaro. O que aconteceu com o Álvaro? Morreu. Como morreu? Um menino de 14 anos não morre, né? Não pode, não faz parte da nossa lógica. E aí nós fomos pro velório. Cheguei no velório, chegou um casal perto de mim e falou assim, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou. Ele falou, nós somos os pais do Álvaro. Eu falei, o que aconteceu? O Álvaro se matou. Se jogou ontem do alto de um prédio. Por quê? Falei, essa é a pergunta, professor. Por que o nosso menino se jogou para fora da vida? Só que nós estamos procurando a resposta desde ontem, a noite inteira, e não achamos nenhum papel, nenhum bilhete, nenhuma dica, um sinal. Aí a mãe falou assim, eu sei quem que vai responder isso para mim. É o professor Tião Rocha. Que o Álvaro só fala no Tião Rocha, só falava no Tião Rocha. Porque o professor Tião Rocha é o tal, ele é o cara, estou discutindo com ele, mandou ler o livro, eu fiz assim, pá. Você era o assunto da roda, na hora do nosso almoço, era o seu professor. Por que o nosso filho se matou? Falei, não sei. Falou, como não sabe? Falei, não sei. Desculpa, mas não tive tempo, né, de perceber isso.
Isso me marcou profundamente. Quer dizer, ele deve ter me dito inúmeras vezes: Tião, eu estou indo. Mas eu estava tão entretido, tão preocupado em ser professor, estava estudando a história da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né, as guerras, etc., aquela coisa toda. E eu não tive tempo de aprender a história dele. Né? Não aprendi. Então, naquele momento, eu levei um choque. Foi no início da minha carreira. Eu falo, tem duas coisas. Né? Ou eu vou aprender para sempre, e nunca mais eu vou perder nenhum. Mas tem uma coisa. Eu quero que a história oficial, programática, se dane. Sabe? A Revolução Russa, a Revolução Industrial, eu quero que ela se dane. Sabe? Só faz sentido depois que eu aprender a história de cada um. Se eu não aprender a história de cada um, não me interessa. Pronto, mudou. Né? Eu era professor de história que mudava. Vamos fazer a história de quê? Eu falei, a nossa. Nossa, contemporânea, hoje, momento atual. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Né? De onde viemos? Porque o resto vem como agregado. Né? Então, essa foi uma experiência. E ele estava me acompanhando. Aonde eu vou, ele vai comigo. Ele virou meu anjo da guarda, o Álvaro. Né? Porque ele fala assim, né? Fica atento, não cai na vala, não. Eu fui pró-reitor de extensão por um dia. Fui nomeado de manhã, destituído de tarde. Saí de manhã, fui nomeado, bacana. Tem uma reunião em Belo Horizonte com o secretário da Educação e os reitores das universidades mineiras para discutir a crise da educação. 32 anos atrás. E eu vim. Sentei lá numa roda de reitores e pró-reitores, cada um falando, da crise que tem que fazer, então, mais do mesmo. Se você mudar a data, eles continuam falando a mesma coisa. E aí, em determinado momento, eu falei assim, aprendi uma coisa com os senhores, eu queria dar um palpite. Que nesse país nós temos uma escola que nunca teve crise, evasão, segunda época, bomba, dependência, violência, bullying, né? Quebra-quebra. Essa escola não existe, professor. Essa é a escola que nós precisamos de criar. Ele foi analisar, ela existe. Ele falou, qual? Eu falei, escola de samba. Você já ouviu falar em crise na escola de samba? Segunda época? Evasão, repetência, bomba? Alguém já tomou bomba em tamborim? Volta ano que vem para você repetir tamborim, cara? Aquilo criou um mal-estar, né? Aí uma senhora assessora do secretário, professor, isso aqui é uma reunião séria. Quer dizer que o senhor veio falar dessas coisas, daquele povo, faz aquela confusão, daquela bagunça? Eu falei, minha senhora, a senhora não entende nada de escola de samba, né? Na sua escola não tem disciplinário? Ela falou, claro, tem que ter disciplinário, para botar disciplina, né? Eu falei, escola de samba não tem disciplinário, tem diretor de harmonia. Aí ela, não satisfeita, começou aquele falatório, ela falou assim, quer dizer então, se eu acho que o senhor Joãozinho 30 tinha que estar aqui no lugar do secretário? Eu falei, não senhora, né? Eu não ia falar uma coisa dessa. Mas que o seu Joãozinho 30 podia ser o reitor da Universidade Brasileira, podia, né? Porque o cara que transformou uma cidade a partir de uma escola de samba, Nilópolis, para Beija-Flor. Então ele fez tudo aquilo que uma universidade devia fazer, como extensão, como produção de conhecimento. Fechou um tempo, acabou a reunião. Na hora que eu cheguei em Ouro Preto, os caras estão bravos, estão pedindo a sua cabeça. Eu falei, não, a cabeça está aqui, estou devolvendo, já que vocês não concordam, eu estou fora. Então, eu percebi o tanto que a cultura brasileira, que nós falamos assim, ela é vista como, sabe, isso é uma coisa assim, isso aqui, perdeu, não consegue tirar lições disso. Eu falei, vamos aprender com eles. Dava aula. Enquanto a gente aguarda o compartilhamento do slide, esse então é o nosso acolhimento inicial para vocês. Nas falas do professor Tião Rocha, vocês podem depois pesquisar, tem muitos vídeos dele, né, no YouTube, vale a pena conhecê-lo, conhecer os projetos dele. Mas na fala dele, alguns pontos são importantes para nós, porque trabalhar com projetos é, acima de tudo, trabalhar com pessoas, e as pessoas são os seus valores. E os projetos que a gente pretende criar, que a gente pretende desenvolver, né, tem como premissa e principal beneficiário os estudantes, né, os aprendentes, né?
E como é que a gente pode impactar positivamente na realidade deles? Como é que a gente pode criar projetos que realmente permitam com que esses estudantes possam exercer e desenvolver todo o seu potencial criativo e imaginativo, enfim, seus potenciais humanos. E para isso é necessário a gente olhar propriamente para o ser humano. Então esse vai ser o tom da nossa oficina, desse momento em que a gente preparou aqui para vocês, e a gente está aberto também para os comentários, para as colaborações de vocês aqui através do chat. Beleza, Zé? É isso mesmo, Jota. E aqui a gente tem uma dinâmica aqui, até pela própria dinâmica da secretaria. Vocês podem perceber que o áudio de vocês não está ativado, mas vocês podem sim estar comunicando pelo chat no momento, e no final da oficina, antes da gente fazer aqueles prêmios aí com a professora Graça e os demais moderadores desse evento maravilhoso, vamos estar talvez aí abrindo espaço aí, se a gente conseguir aí fechar, abrir um espaço para vocês fazerem algumas perguntas com áudio, certo? Então é por uma dinâmica própria, até para que a gente possa estar conduzindo a dinâmica, a gente vai estar utilizando muito mais o chat nesse momento, certinho? Então vamos lá. Bem, essa oficina, e antes até de falar da oficina em si, reforçar um pouco o que o Jota colocou aqui sobre esse vídeo especial do Tião. O Tião é historiador como eu, e o exemplo que ele deu foi um exemplo muito parecido com o que eu vivi, certo? Que o meu aluno não era tão, como é que eu posso dizer, envolvido com os estudos como o do aluno citado pelo nosso querido professor Tião. Era um aluno daquele que me dava trabalho, eu estava o tempo todo atrás dele, mas era muito inteligente. Ele morreu também, assim como o aluno do professor Tião, e não só ele, como vários outros. Teve uma época na minha cidade em que o tráfico de drogas levou várias pessoas, vários jovens, e aquilo dali me deixou muito incomodado. E, inclusive, mesmo antes de conhecer o professor Tião, eu conheci aqui, já no Amazonas. Eu sou baiano, então eu dava aula de histórias lá na minha cidade. Eu comecei justamente a adotar um pouco dessa estratégia que o Tião colocou, né? Que é o que a gente chama de história vista de baixo. É a história das pessoas, é a história da comunidade. E naquela época, eu criei um projeto educacional que era chamado Laboratório de História e Memória de Maragogipe, que era a minha cidade. E eu ainda tenho uma vontade muito grande de quando eu vou ainda voltar a ser professor de sala de aula de história, justamente para poder criar o Laboratório de História e Memória de Manaus, para a gente falar das pessoas, não só dos alunos, também da comunidade, e ver o resultado disso, eu tenho certeza que vai ser muito mágico. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, senão a gente perde aqui um pouco o tempo. A nossa oficina, ela vai falar um pouco da abordagem do Design Thinking e suas estratégias aplicada à criação de projetos. E aí a gente traz aqui já como algumas questões norteadoras, e eu já peço para vocês já interagirem no chat, considerando o que vocês sabem sobre projetos, o que vocês acreditam ser o que é essencial para a criação de um projeto educacional inovador, significativo e transformador. Gostaria de ouvir aqui algumas palavras de vocês, de ver aqui, para vocês escreverem aqui no chat. Fiquem à vontade aqui nesse primeiro momento, enquanto a gente está aqui aguardando aqui 1 ou 2 comentários. Jota, contigo. Essa pergunta é uma pergunta-chave, né, Zevaldo? Porque a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de nos situar dentro do universo dos projetos, né? Porque
dentro o projetos educacionais é uma grande categoria e dentro dele existem várias subclassificações, várias tipologias de projetos que a gente vai estar apresentando aqui para nós hoje, né? Mas, considerando que nós já sabemos sobre projeto, o que você acha que é essencial para criar um projeto educacional inovador, significativo e transformador? E a gente aguarda a interação de vocês aqui no chat aqui para nós, a gente está curioso para saber um pouquinho da percepção de vocês a respeito dessa pergunta. Olha, Lígia Costa disse aqui, Zé, definir a necessidade ou o problema daquele público em questão. Muito bacana, professora. A gente vai falar sobre isso, mas a sua resposta veio bastante ao encontro do que a gente preparou e vai trazer aqui para nós. Esse é o primeiro ponto, né, Jota? Para um bom projeto, nós precisamos ter uma boa avaliação diagnóstica, saber qual é a necessidade daquele público que a gente quer trabalhar é super importante. Muitas das vezes a gente acaba passando por isso, a gente tem uma ideia muito bacana, a gente acredita ser um projeto que vai mudar a realidade da escola, mas as pessoas que vão estar envolvidas não têm tanto interesse. Então, é bom conhecer, antes da gente colocar em prática um projeto, seja ele um projeto empreendedor ou educacional, é muito importante a gente, primeiro, ouvir a necessidade das pessoas. E aí a gente tem mais aqui, né, Jota? Daniele Oliveira diz que a gente precisa definir a intencionalidade do processo educativo. Exatamente. E eu acho que essa definição fica muito mais clara depois que a gente ouve a necessidade, né? Que a gente identifica essa necessidade, sabe aonde a gente vai mirar, identifica o problema que a gente quer resolver e pensa nas principais e nas possíveis soluções para esse problema, né? E nisso fica muito mais fácil de definir a intencionalidade desse processo educativo, porque se a gente não fizer isso, a gente vai entrar lá naquela história da Alice, né? Com ele. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Nem sempre qualquer caminho é o melhor caminho. Então é muito importante a gente ter bem claro o que nós queremos. É importante a gente ter bem claro aonde nós queremos chegar através da criação e execução de um projeto educativo. Temos mais comentários aqui. A professora Ana Lúcia fala que o projeto precisa partir de uma necessidade da comunidade e envolver toda a escola. Professora Daniele continua com o seu pensamento falando que pensar em como envolver os educandos ativamente neste processo, e isso daí é muito importante. Se a gente não envolve estes alunos e os nossos colegas de forma ativa nesse processo, o projeto tende a ficar ali, só vai acontecer e nunca acontece, vai acontecer e nunca acontece. A gente precisa envolver a todos, para que isso realmente aconteça. E as pessoas só se sentem parte quando elas são ouvidas. Se ela não é ouvida, então para que eu vou dar opinião? Para que eu vou participar desse projeto se a minha opinião não vale? Então, muitas pessoas acabam falando disso. Mas vamos avançar aqui. Vamos lá. A nossa metodologia, o que é que a gente pretende fazer hoje? Falar um pouquinho aqui de como ter uma pergunta disparadora, o que é um projeto educacional, quais são as tipologias de projetos, o que é o DT, os pilares do Design Thinking, equipe T, mobilizando saberes, falaremos sobre o diamante duplo e as fases do DT, e, por fim, faremos um momento de degustação, certo? Para que vocês possam entender como é que a gente pode explorar algumas fases, só as primeiras, não vai dar para poder fazer todas aqui, talvez aí em um outro momento a gente realize esse procedimento. Ei, Zé, antes de passar para o próximo slide, vamos aproveitar e fazer a seguinte pergunta aí para quem está nos acompanhando. O que é um projeto para vocês? Tem a primeira pergunta aqui, o que é um projeto? Gostaria que vocês colocassem no chat, antes da gente passar para o próximo slide, que a gente vai trazer uma definição aqui para nós. O que vocês entendem
a respeito de projeto? Vocês ouvem a palavra projeto, o que é que vem na mente, na cabeça de vocês? Sem medo de ser feliz, pode falar. Melhor, pode digitar. Alguém? Opa, apareceu. Bom, o Éder falou que o projeto pode ser entendido como um plano de intervenção. A Idelice falou que o projeto é um desejo e intenção de fazer algo. E a Daniele trouxe aqui a colaboração, dizendo que projeto é a elaboração de uma ideia. Vamos ver, Zé Valdo, a definição de projeto, então? Vamos lá, Jota. Vou mostrar aqui para a turma o que é um projeto. Um projeto, a gente não está falando ainda de projeto educacional. Um projeto, a gente colocou aqui uma definição, que é um esforço temporário realizado para criar um produto, serviço ou um resultado específico. Falando assim, um resultado específico, também eu posso também criar um produto. Por exemplo, se eu fosse pensar aqui em projeto educacional, um produto também poderia ser o fruto de um resultado. Então, pode haver mesclas aqui, não só de produto, de serviço, de resultado, não é só um único só. Uma única só finalidade. Pode acontecer mais de uma finalidade, certo? Perfeito. E tem um ponto aí nessa definição, Zé Valdo. Essa definição nós pegamos do Guia de Elaboração de Projetos Sociais, o PMD-PRO, que é uma metodologia de gestão de projetos de desenvolvimento e que muito se relaciona com a criação de projetos educacionais também. Então, muitas das experiências e das ferramentas que a gente vai compartilhar aqui também são provenientes desse guia de gestão de projetos. E ele fala que projeto é um esforço temporário porque o projeto está delimitado, definido dentro de um limite de tempo. Então, ele tem início, tem meio e tem um fim, né? E o projeto é exatamente essa passagem de um estado A, de um estado em que a gente não está satisfeito, de um problema que está ali nos machucando de uma certa forma, para um estado B, que é o estado lá daquela situação resolvida, daquele problema resolvido, daquela solução, produto ou serviço implementado para resolver esse problema. E o caminho através da qual a gente vai promover essa transformação é através do projeto. Então, projeto também não deixa de ser uma experiência. Ele não se restringe somente ao ponto A ou somente ao ponto B, mas ele é a caminhada, ele é o processo através da qual nós vamos mobilizar saberes, vamos mobilizar experiências, vamos mobilizar recursos, pessoas, estratégias para provocar uma mudança, tá legal? E essa mudança, ela vai corresponder de acordo com o contexto e com as necessidades de cada escola. E esse é um ponto da gente frisar aqui, que não existem o mesmo peso e mesma medida para todos. Eu acho que um dos principais princípios da educação integral é a gente considerar o contexto educativo, o contexto em que a educação ela está acontecendo. Porque o que pode dar certo numa realidade pode não fazer tanto sentido em outra. E que o dá certo em outra realidade pode fazer sentido também numa outra realidade, guardadas as devidas proporções e diferenças. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar adotando essa concepção de projetos. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que são projetos educacionais, né, Zé? Exatamente, João. Então, aproveitando aqui, pegando um pouco aqui do comentário que a professora Cassiane coloca aqui, o projeto organização, descrição, junção de vários elementos na consolidação de algo que se pretenda realizar. Professora Ana Lúcia, pode ser um produto, como pode ser uma intervenção social e pedagógica. Falando em pedagógico, o que é um projeto educacional?
A gente traz aqui um conceito de Cavalieri, que diz que o projeto educacional claramente definidos, em função de problemas, necessidades, oportunidades e interesse. Prestem atenção nessas palavras destacadas. Problemas que surgem... Eu não gosto muito da palavra problemas, eu prefiro muito usar a palavra desafios. Mas os problemas acontecem e nós precisamos prestar atenção neles. Muitas das vezes, quando a gente está no próprio ambiente escolar, já há muito tempo, a gente acaba achando que aquilo é normal e não presta atenção. A gente precisa ter outros olhares para poder entender, muitas das vezes, que aquilo dali é um problema e que pode, sim, ser criado atividades, projetos, para que a gente possa realmente mudar aquela realidade. Necessidades não só nossas, como também das outras pessoas que serão envolvidas. Oportunidades para trabalhar, por exemplo, com temas totalmente diferenciados, mas que possam contribuir aí com o aprendizado. E interesse de um sistema educacional, do educador, grupo de educadores, alunos, com essa finalidade de realizar ações voltadas para a formação humana, a construção do conhecimento e a melhoria dos processos educativos. Bem, essa é uma definição de projeto educacional que eu vejo completa, no sentido, porque ela traz justamente as reflexões que a gente entende que é necessária nesse momento para poder a gente avançar e realmente construir pensando em todos, e não somente na nossa ideia que a gente acredita ser e que vai mudar. A gente precisa aí ouvir. E essa definição, ela traz para a gente os níveis de elaboração desse projeto, né? Você pode atuar através de um projeto educacional a nível de um sistema educacional, a nível de uma secretaria, pode ser também a nível de um educador ou de um grupo de educadores, ou até mesmo a nível mesmo das necessidades dos estudantes, exatamente com esse objetivo, com essa finalidade de promover a formação humana, a construção do conhecimento e a melhoria dos processos educativos, beleza? E aí a gente vai entrar nas tipologias de projetos educacionais. Então, dentro desse grande nicho, que são os projetos educacionais, nós temos algumas tipologias. Então, existem projetos educacionais de intervenção, de pesquisa, de desenvolvimento, de ensino, de trabalho ou aprendizagem. É bacana essa distinção, até para a gente se situar e pensar no que é mais assertivo dentro dessa classificação de projetos para eu implementar dentro do meu contexto de atuação e dentro das necessidades que eu estou identificando. Então, eu posso ter um projeto educacional de intervenção, porque são projetos desenvolvidos no âmbito de contextos organizações, com vistas a promover uma intervenção visando a introdução e modificações na estrutura ou dinâmica da organização em contexto, afetando positivamente o seu desempenho. Assim como nós podemos ter um projeto educacional de pesquisa, que ele surge com a finalidade de obter conhecimento sobre determinado problema, questão ou assunto, com garantia de verificação experimental. É bacana porque a gente pode adotar também isso como uma metodologia de aprendizagem, envolver os alunos dentro de um projeto de pesquisa, incorporando os elementos da aprendizagem baseada em projetos também, faz bastante sentido. Podemos ter um projeto educacional de desenvolvimento, que são os projetos com a finalidade de produção de novos serviços, atividades ou produtos. Por exemplo, desenvolvimento de novos materiais didáticos, uma nova organização curricular, um novo curso, um novo software educacional, por exemplo. Aqui um ponto chama atenção até quando ele fala do projeto de desenvolvimento como uma forma da gente repensar a nova organização curricular também, né? E a gente tem o nosso currículo de referência, temos a BNCC, temos o RCA, mas como dialogar esse currículo com as necessidades da comunidade onde a escola está inserida.
Qual é a razão da minha escola estar inserida dentro dessa comunidade? De que ponto, até que ponto a gente consegue promover uma sinergia entre os objetivos de aprendizagem que o currículo exige de nós, mas ao mesmo tempo conseguir articular isso, fazer com que isso tenha sentido, considerando o contexto da comunidade e do território educativo onde a escola está inserida. Então, esses são questionamentos que surgem à nossa mente quando a gente pensa também em projetos. Pode ser um projeto de ensino, que são projetos elaborados dentro de uma disciplina ou conteúdos curriculares dirigidos à melhoria do processo de ensino-aprendizagem, como pode ser também um projeto de trabalho ou um projeto de aprendizagem, que são projetos desenvolvidos pelos próprios alunos sob a orientação de um professor, e aqui a aprendizagem baseada em projetos assume aí um papel de relevância bastante significativo. Exatamente. E aí, olha, aproveitando que a gente está aqui colocando esses 5 tipos aqui com base nas visões de Dácio e Eduardo, eu gostaria de perguntar aqui e pedir para que vocês coloquem aqui no chat. Aqui tem alguns 26 participantes, não precisa que todos postem, mas vocês, a gente tem que partir de algum lugar. Certo que a gente precisa envolver a todos, a gente, num projeto, a gente precisa envolver e ouvir a opinião das pessoas. Mas sempre tem que partir de alguém. A história, a ideia inicial parte de alguém. E aí eu gostaria de pedir aqui para que vocês possam estar compartilhando aqui no chat alguma ideia de algum projeto que vocês têm para poder realizar, por exemplo, no ambiente escolar. O que vocês acreditam que hoje a gente poderia estar desenvolvendo de projetos, já pegando um pouco dessa ideia aqui, ser um projeto de intervenção, de pesquisa, de desenvolvimento, ensino, ou trabalho e aprendizagem? Coloquem aqui, por favor, no chat, um exemplo de projetos que vocês gostariam de trabalhar com estudantes ou com professores de escolas públicas, porque esse é o nosso tema. Enquanto isso, a gente vai avançando aqui. Exatamente. Zé, é interessante porque a gente está falando de projetos e agora a gente vai entrar numa fase aqui na nossa oficina em que a gente vai estar mostrando aqui para as professoras e para os professores uma metodologia, na verdade uma abordagem, um modelo mental para a gente pensar projetos. Então, considerando todas as necessidades implícitas dentro da prática educativa e encarando a prática educativa como uma prática complexa, ou seja, envolve inúmeros fatores, considerando o ser humano também dentro da tríade, né, biopsicossocial, a gente optou por estar apresentando o Design Thinking como uma abordagem que permite com que a gente possa considerar toda a complexidade da prática educativa e, dessa forma, conseguir definir com maior clareza e de uma forma colaborativa o principal ponto de partida, o desafio estratégico na qual nós pretendemos trabalhar na execução de um projeto, não é, Zé? Exatamente. Aí, Jota, desculpa aí, eu tô querendo deixar o Design Thinking pro lado aqui, porque a galera, os professores estão aqui falando sobre os projetos que eles gostariam de ver, ó, incentivo, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, incentivo à leitura, música em movimento, projeto de conscientização de eficiência energética. Muita coisa legal aqui. Tendo alunos como fiscais da energia. Olha, que a gente precisa. Ensino de música para pessoas com deficiência auditiva, muito boa. Saúde da mulher e do homem. Desenvolver um jardim literário e que o produto é um livro de poemas sobre flores, um recreio lúdico, projeto de alfabetização geográfica, muito bacana. Presta atenção. O DT, ele pensa justamente isso daí. Eu vou falar DT porque eu acho que eu já sou íntimo do Design Thinking, assim, a metodologia, então eu gosto de falar só as iniciais. O DT, ele é uma metodologia que eu me apaixonei quando eu comecei a visualizar as primeiras interações que eu tive com ele. Por quê? Porque ele me faz pensar o projeto em 5 fases. E essas 5 fases são essenciais para que esse projeto seja para todos, e não somente para mim.
desejável, viável de ser feito e sustentável. Por quê? Por que é desejável? Porque todo mundo tem que desejar esse projeto, não é só eu. Um projeto não é só eu que tenho que desejar. Eu tenho uma ideia, como vocês estão tendo aqui, mas vocês agora têm que engajar outros. Para engajar outros, vocês têm que aprender a ouvir. Não somente acreditar que a sua ideia é essencial. Ouvir. E aí acaba fazendo com que esse projeto se torne cada vez mais desejado pela comunidade escolar. Viável, porque não adianta a gente fazer algo grandioso. Muitas das vezes o simples é mais objetivo, é mais fácil, é mais, como é que eu posso dizer, não é questão nem de ser fácil, a gente consegue colocá-lo em prática. Dentro dos espaços de inovação, a gente costuma dizer que, a gente tem um ditado aqui que diz assim, que feito é melhor do que perfeito. A gente faz. Se der certo, a gente vai continuando. Quando a gente fica procurando a perfeição, a gente nunca vai sair do papel. É mais difícil. Então, feito é melhor do que perfeito. E essa viabilidade também tem que ser desejável e também tem que ser sustentável. Ou seja, vai chegar um momento em que você, ou eu, ou o idealizador do projeto, vai precisar sair. E aí, se esse projeto não é desejável, não é viável, ele também não será sustentável. Se as pessoas não estão envolvidas, elas não vão dar prosseguimento. Elas vão parar no momento em que a pessoa que está à frente deixa de estar. Então, a gente precisa pensar justamente isso. O projeto ele precisa ser para todos. E todos precisam saber seus papéis. E o Design Thinking nos traz justamente essa abordagem. E trabalhar com projetos, trabalhar dentro dessa abordagem, Zevaldo, exige com que nós, enquanto educadores, né, nos apropriemos de um lastro pedagógico humano. Por quê? Porque o Design Thinking ele é parte das necessidades do ser humano. Trabalhar com Design Thinking é olhar para o meu aluno, escutá-lo, ouvir a sua história, já fazendo o link com o que a gente viu lá no início da mensagem inicial do professor Tião Rocha. Se eu não conheço, se eu não consigo olhar para além dos conteúdos que eu tenho que trabalhar, além da razão, e me permitir trabalhar mesmo o aspecto socioemocional, socioafetivo, na minha relação que eu estabeleço, né, eu não vou conseguir criar um projeto significativo. Então, para criar um projeto que faça sentido, é necessário eu reconhecer as necessidades e olhar. E a abordagem do DT, ela é bastante relevante, porque ela traz isso como premissa fundamental, premissa básica para se pensar em uma solução. E aqui a gente tem os pilares, né? O pilar principal. A gente tem que fazer com que todos colaborem, experimentem, ponham a mão na massa, sintam empatia pelo outro e pela ação, pelo desejo de realmente fazer com que aquilo aconteça. É importante que a gente faça isso. Por quê? Porque o Design Thinking, vou voltar aqui, ó, é uma solução centrada no ser humano. Aqui. Vou trazer aqui para vocês, só ativar o laser aqui, ó. Aqui. É uma solução centrada no ser humano. Se é centrada no ser humano, a gente pode desenvolver produtos, serviços e buscar resultados, mas sempre pensando nas pessoas. Esse é o principal fator que mobiliza, que faz com que todos colaborem. E isso é que é importante nesse processo. E aqui a gente tem a equipe. Como é que a gente vai mobilizar, Jota? Diz aí. Beleza, né? Para você trabalhar com Design Thinking, é necessário você adotar a característica da pessoa T. Pessoa T exatamente como está representado aí no slide para nós, né? Para eu trabalhar com o Design Thinking, utilizar essa abordagem para a criação de um projeto educacional,
Eu preciso saber agir de forma interdisciplinar, eu preciso saber dialogar com as diferentes áreas do conhecimento. Eu diria até agir de forma transdisciplinar, entendeu? Porque é algo que vai muito mais além dentro desse processo. E agir de forma intersetorial. Intersetorial no que sentido? De que é importante você, da escola, na verdade, reconhecer na comunidade, no seu território educativo, as principais parcerias em potencial que pode colaborar na prática educativa da escola, né? Aqui no nosso município, nós temos exemplos de escolas que trabalham dentro dessa perspectiva. A Idelice, acho que a Idelice é mais apropriada dessas escolas dentro da área de atuação da educação integral. Eu conheço, desse universo, eu conheço duas que eu tive a oportunidade de acompanhar, que é a Valdir Garcia e a Sérgio Alfredo. Mas trabalhar de forma interdisciplinar e intersetorial é você saber mobilizar, saber se relacionar com seus companheiros, com seus colegas, seus professores, com os estudantes também, valorizando o conhecimento deles, valorizando a bagagem de conhecimentos e de experiências e de cultura deles também, e na ação intersetorial. Só para representar essa ação intersetorial, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar um projeto de uma escola lá de Santa Catarina, e elas criaram um projeto voltado para a alimentação saudável. E conversando com a gestora dessa instituição, ela me relatou um caso de um aluno. Esse aluno, ele havia desistido de frequentar a escola, né? E aí, elas foram atrás dele. E quando elas o encontraram e verificaram o motivo pelo qual ele não estava mais indo à escola, era porque a mãe dele estava desempregada e ele precisava catar latinhas na rua para ajudar a conseguir recursos financeiros para a família dele, né? E aí, diante dessa situação, elas perceberam que só oferecer uma alimentação saudável ali para ele naquele momento, ou que só os conteúdos propriamente ditos, para ele se manter na escola, somente isso não ia ser necessário. Elas precisariam mobilizar recursos e contatar parceiros, contatar a rede, para tentar fazer com que ele conseguisse continuar os estudos. E essa escola tem a parceria com a padaria da comunidade, e o dono da padaria resolveu realizar um curso de panificação, né? Tinha um projeto também voltado para o ensino, né, da panificação, matriculou esse aluno e resolveu contratar ele como estagiário daquela padaria. Ou seja, uma padaria da comunidade. Então a escola agiu de uma forma intersetorial, tentou identificar um problema, olhar para a realidade e ver de que forma o contexto, aquela comunidade poderia também ajudar a assegurar com que ele pudesse exercer os direitos e ter acesso aos direitos dele também, entendeu? Enquanto ser humano, o resgate da dignidade mesmo, né? E nisso exige a gente olhar para o território educativo, ou seja, entender que a escola precisa se situar para além dos muros que a delimitam dentro daquele espaço, entende? E a comunidade também reconhecer o valor da escola e o que ela pode oferecer para promover a mudança, para realmente fazer sentido todo o trabalho e todo o projeto que está sendo construído. Mas não basta só eu saber agir de forma interdisciplinar e intersetorial. É necessário também que eu tenha que eu esteja apropriado dos meus conhecimentos específicos. Então, os meus conhecimentos, as minhas experiências enquanto pessoa também é válida para esse processo, assim como os conhecimentos específicos de cada um que vai estar compondo esse time para a gente elaborar um projeto educacional que faça sentido e que seja transformador para essa realidade. Então, o modelo de pessoa para agir dentro da metodologia do Design Thinking é a pessoa T. Aproveita, Jota. A gente vai falar aqui, o João Pedro, ele está, nesse momento, num projeto, né? Ele acabou de falar aí, né, do projeto do Instituto Nestlé. Ele auxilia aí 20 escolas, não é isso, Jota? 10 escolas. 10 escolas, e aí, nessas 10 escolas, ele faz o auxílio justamente dos projetos para a execução do projeto que elas já foram selecionadas. Só que
a gente está prevendo aí, para o ano que vem, a gente vai fazer um projeto, na verdade, algumas oficinas sobre elaboração de projetos, e a gente já convida aí os educadores da rede municipal para participar, para poder criar um projeto educacional e, quem sabe, aí receber esse recurso do Instituto Nestlé. E não só da Fundação Nestlé, como de muitas outras fundações, né, que acabam financiando, né? Então, um dos motivos pelo qual a gente está trazendo essas informações e esses conhecimentos é também até para auxiliar vocês na captação de recursos mesmo, porque tem projetos que podem receber um aporte financeiro para a realização do sonho. O projeto da Nestlé, na qual eu estou fazendo parte atualmente, por exemplo, oferece um prêmio de R$35 mil para a escola selecionada, que são revestidos em benfeitorias. E ano que vem vai ter novamente, então é importante a gente ficar de olho para o ano que vem participar e concorrer e, quem sabe, aí ser selecionado e receber aí essas benfeitorias dentro do projeto. Certo, vamos lá. Jota, a gente tem 22 minutos para poder a gente já iniciar a fase aí, então a gente tem algumas ferramentas que a gente gostaria de passar para vocês, e aí a gente vai fazer as fases iniciais do DT, né, do Design Thinking. E aí, quem quiser já aproveitar aí, pegar lápis, caneta, papel, para poder fazer algumas anotações, é legal. Mas a gente já deixa aqui de cara aqui que a gente vai compartilhar com vocês. O Jota já preparou aqui o material. Ele vai compartilhar um toolkit justamente para que vocês tenham acesso a essas ferramentas que nós vamos mostrar aqui e conversar um pouco agora, mas que vocês não se preocupem que vocês vão ter acesso a essas ferramentas. E também vamos indicar os livros onde onde vocês podem ler um pouco mais e saber mais sobre o assunto, certo? Então, vamos lá. Jota. Bora lá, Zé. Então, o Design Thinking, ele está organizado basicamente em 4 fases principais, tá? A primeira etapa, que é a etapa da compreensão do problema. A segunda etapa, que é projetar soluções. A terceira etapa, que é elaborar e construir protótipos. E a quarta etapa, que é implementar a melhor opção, tá bom? Tudo começa com a definição do nosso desafio estratégico. Então, a partir do momento em que eu defino meu desafio estratégico, em que eu consigo identificar qual é o problema que eu quero resolver, eu entro, então, na primeira etapa, que é a compreensão desse problema. Ou seja, eu vou me debruçar sobre ele, eu vou ouvir todas as partes interessadas nesse problema, ouvir a todos que são impactados por esse problema, compreender, entender, reunir informações. É por isso que essa fase ela é caracterizada pelo pensamento divergente, porque é uma fase de abertura, em que você vai reunir informações, vai ouvir as pessoas que são impactadas por esse problema, para depois entrar na segunda etapa, que é a etapa de projetar soluções. É uma etapa convergente, em que você vai afunilar, em que você vai fazer a seleção das principais informações, em que você vai fazer aí a elaboração de ideias, tudo dentro da empatia, da colaboração e da experimentação. Trabalhar nessa abordagem não é trabalhar de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, para que seja criado e pensado em ideias que façam sentido. E nessa fase também, a gente faz a seleção dessas ideias, considerando o contexto de atuação. E a gente tem algumas ferramentas que vão nos auxiliar, não só na compreensão do problema, mas também na projeção de soluções. Então, para a compreensão do problema, eu posso usar o mapa de empatia, eu posso usar a árvore de problemas, ferramentas que a gente vai mostrar aqui para vocês. Na segunda etapa, posso fazer o brainstorm e posso utilizar a matriz de seleção de ideias. E na terceira etapa, a partir do momento que eu tenho essa ideia já, que eu tenho essa possível solução, eu vou prototipar, eu vou criar protótipos, eu vou criar oportunidade para testar e validar essa ideia de uma forma rápida, fácil e barata. E na fase da prototipação é a fase em que eu vou estar testando, em que eu vou estar validando, para poder eu entrar na quarta etapa, que é na implementação da melhor solução. Então, depois que eu testo, crio protótipos, experimento esse protótipo, aí eu vou elaborar o meu produto final, entre aspas, porque o Design Thinking é um processo cíclico. Você implementa a melhor opção, avalia, vê o que deu certo e o que não deu certo,
continua aquilo que deu certo, fortalece aquilo que não deu certo, vê por que não deu certo e tenta fazer diferente. Então, é um processo mesmo de retroalimentação, é um processo cíclico. Beleza? Tudo isso é delimitado aí no eixo vertical pelos recursos que eu tenho à minha disposição, e quando eu falo recursos, não são só recursos humanos, recursos tecnológicos, mas também recursos financeiros, e também dentro de um tempo pré-determinado. Tá legal? Vamos lá? Aproveitando aqui, olha, esse é um momento muito bacana, a professora Milene está lembrando aqui, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, pode fazer uma pergunta aí, a gente está aqui para poder estar respondendo. Isso. Faça Agora a pergunta aqui direto no chat. Agora a gente vai entrar numa fase aqui na nossa oficina que vai ser um pouco de mão na massa, e a gente vai contar com a participação de vocês, tá? As ferramentas que a gente vai apresentar aqui, a gente vai disponibilizar para vocês aí, eu vou compartilhar o link numa pasta do Drive para vocês baixarem e terem essas ferramentas salvas aí para vocês brincarem com elas no próximo ano, na fase de planejamento das ações para 2022, até mesmo nesse ano também, tá? Mas bora lá. Na fase 1, que é a fase da compreensão de problemas, tem uma estratégia que a gente usa, que é a pesquisa exploratória. Qual é a... Rapidinho, Jota, deixa eu só voltar aqui, só para lembrar aqui, ó. A fase 1 é justamente essa fase onde a gente vai ter um pensamento divergente, onde a gente vai estar compreendendo o problema, certo? Vocês estão vendo aqui 4 fases, e essa é a primeira fase. A gente teve uma ideia. Vamos agora compreender, vamos ouvir as pessoas? Então, aqui é uma ferramenta que a gente vai trabalhar aqui. Isso. E aí é necessária a realização da pesquisa exploratória, que pode ser através de um formulário, pode ser através de uma entrevista semi-estruturada, enfim, tem várias formas de você fazer isso. Mas o que é? É a condução de uma pesquisa de campo exploratória para observar uma realidade específica e conversar com os representantes das partes interessadas envolvidas no contexto. Qual é o objetivo dessa ferramenta? É observar um contexto específico e conversar informalmente com representantes das partes interessadas, ou seja, das partes que são impactadas por esse problema, para realizar uma pesquisa de campo exploratória sobre vários aspectos do desafio que é percebido. Porque uma coisa é o que eu vejo, no meu ponto de vista, mas qual é o ponto de vista daqueles que estão sendo atingidos por esse problema e vivenciando esse desafio? Nisso, eu posso utilizar um processo, algumas estratégias, que é a construção do mapa afetivo. O mapa afetivo é uma ferramenta muito bacana, que a gente pode realizar principalmente com as crianças. Aí, no caso da foto, ele imprimiu em grande escala um mapa da comunidade para as partes interessadas, as crianças, por exemplo, identificarem e conseguir estabelecer e reconhecer o vínculo afetivo que essa criança ou essa parte interessada tem com esse ambiente, com esse espaço, com esse território educativo. Então, essa é uma ferramenta também. Uma outra ferramenta é a árvore de problemas e soluções, tá? Como é que funciona a árvore de problemas e soluções? Ela vai trazer consigo um problema, então tá lá, tem um problema X, e aí eu vou pensar nas causas desse problema. Quais são as causas? As causas é que estão na raiz desse problema. E quais são as consequências desse problema? Zé, tu consegue abrir o Jamboard aí para nós? Compartilhar aqui na tela. Estou fazendo isso agora. E aí a árvore de problemas, a gente está jogando aqui no chat o link de acesso para o Jamboard. Então, quem puder acessar, quem tiver no computador vai acessar melhor, quem tiver no celular talvez encontre uma dificuldade. E aí o Zé vai abrir aqui para nós. O Jamboard só para a gente mostrar a ferramenta. E bem, eu abri 2, acabei abrindo 2 aqui, achando que um não tinha aberto, mas vamos lá. Tem um que eu mandei no teu WhatsApp, Zé, que tá com layout já. Então deixa eu fazer a alteração aqui, rapidinho. Desconsiderem esse Jan aí que eu acabei de... Isso, olha, professor Graça. Se você estiver usando no celular, ele vai pedir para baixar um aplicativo. Se você estiver no computador, ele não vai pedir para baixar o aplicativo.
vai ser mais tranquilo usar no computador nesse momento aqui. Mas quem tiver já no celular pode ficar também tranquilo. Deixa eu compartilhar agora aqui. Vou compartilhar agora o Jan real aqui, é o Jan que a gente preparou, o Jota preparou para esse momento, tá? Então, assim, vocês podem acessar, quem tiver como acessar aí, e eu vou estar abrindo aqui também, para a gente mostrar para vocês como é que é feito aqui. Vai lá para a primeira. Isso. A árvore de problemas, então, nós temos, a gente começa preenchendo ela primeiro aqui pela coluna do problema central. Então, digamos que a gente esteja enfrentando o problema da evasão escolar. Então, o problema central aqui vai ser a evasão escolar. Isso é um exemplo, tá? Só para facilitar aqui a nossa explicação, tá? E aí a gente começa pela raiz. Então, quais são as causas da evasão escolar na minha escola? O que está causando a evasão escolar nos meus alunos, tá? E quais são as consequências dessa evasão escolar, não só para a escola, como para os alunos que estão se evadindo do espaço escolar, tá legal? E aí a proposta é, em conjunto com a sua equipe aí de educadores, responder a essas questões, tá legal? E na feita que eu consigo mapear as causas e mapear as consequências, eu consigo pensar melhor aqui na solução proposta, consigo estabelecer as principais atividades e ações e os principais resultados para estar resolvendo esse problema. Tá legal? Como o nosso tempo é curto, infelizmente não vai dar para a gente testar aqui essa ferramenta, mas a gente vai deixar depois os nossos contatos para vocês e a gente pode depois continuar conversando e tirando dúvidas. Tá legal? Mas basicamente você vai estar respondendo no primeiro momento essas situações aqui. Quais são as consequências? Você pode fazer isso daqui tanto numa folha de papel, você imprime, coloca ali uma cruz, e aí você bota em cada um dos quadrantes os pontos que você deseja trabalhar, no caso, as consequências, as causas, os resultados pretendidos e ações para alcançar o objetivo. Aqui é um momento mesmo de ideação. Então, todo mundo vai estar contribuindo da melhor forma possível, com opiniões que muitas das vezes a pessoa olha assim para você, essa opinião não vale não, vale sim. Aqui não tem que ficar, alguém chegar a falar assim, não, só proposta viável. Não, aqui a gente vai lançar tudo que é ideia, tudo, inclusive as inviáveis. Tudo que a gente acredita que é problema e pode ser solução. A gente joga tudo aqui. Depois a gente começa a fazer as filtragens, que é na fase 2. A fase 1 é justamente a fase de ideação. Compreensão. A ideia de a gente conseguir entender ali, ou buscar ideias para poder resolver a solução do problema. Perfeito. Outra... Pode falar, Zé, fica à vontade. Uma outra ferramenta que nós também podemos usar, lembrando que no DT a gente não precisa usar todas as ferramentas, mas muitas das vezes a gente pode usar mais de uma ferramenta. Existem várias ferramentas de fase 1, a gente está apresentando duas aqui. Uma é aquela que o Jota colocou, e agora é o mapa de empatia. O mapa de empatia visa buscar saber como é que as pessoas se sentem, o que é que elas fazem com determinada situação, o que é que ela diz. Então, basicamente, a gente pede para que a pessoa defina quem é ela, dentro de um papel. Então, você vai colocar ali, pedir para os seus alunos dizer quem é ele, qual é o nome dele, o que é que ele pensa, o que é que ele fala, ele costuma falar sobre determinado assunto, o que ele pensa sobre determinado assunto, o que ele faz sobre determinado assunto, o que ele sente. Por exemplo, no tema que o Jota acabou de colocar, evasão escolar, o que o aluno pensa quando ele pensa em desistir? Por que a gente precisa aprender a ouvir? O que ele fala para as pessoas porque ele desistiu? Porque ele pensa uma coisa, mas ele fala, muitas das vezes, outra.
O que ele faz efetivamente quando ele desiste da escola ou pensa em desistir? O que ele está sentindo naquele momento ao desistir da escola? Então, eu estou querendo aqui, com o mapa de empatia, ouvir o aluno. Me colocar no lugar dele. O máximo possível, para poder a gente criar um projeto que realmente satisfaça os interesses e as necessidades desse aluno. Vai sim, professor, a gente vai disponibilizar o material para vocês. Então, essa é uma ferramenta que é muito importante e a gente pode usar com um simples papel ofício, pedir para que eles desenhem lá primeiro o corpo deles e fazer esses balões e eles escreverem nesses balões o que eles sentem. Depois você, enquanto professor, gestor, recolhe esse material para poder você trabalhar e se debruçar em cima dessa situação. Você pode fazer tanto de forma anônima como também de forma que a pessoa se identifique, né? Você vai decidir de acordo com as situações que você deseja trabalhar. E o resultado disso pode nos impressionar, né? Aí eu resgato o exemplo, a história do aluno que eu trouxe aqui para nós, de que ele não estava indo para a escola porque precisava catar latinhas para ajudar a mãe. E a gente sabe que não é só esse fator que influencia, né, na permanência de um aluno na escola. Muitos outros fatores de caráter socioeconômico, socioafetivos também, acabam surgindo a partir do momento em que a gente procura se debruçar sobre esses desafios e se colocar um pouco no lugar desses estudantes, entendeu? Para poder definir um projeto que faça sentido. E aí também uma outra ferramenta dentro desse processo de compreensão de problema é a definição do desafio estratégico. Depois que eu ouço, depois que eu analiso a situação, depois que eu procuro entender e me aprofundar, aí eu consigo definir com uma certa clareza o meu desafio estratégico. Pode passar, Zé, por favor. No desafio estratégico, a gente tem aí na primeira linha o problema, que no caso é a evasão escolar, e o desafio estratégico sempre começa com uma pergunta, né? Como podemos, ou seja, como podemos resolver a evasão escolar da nossa escola, por exemplo. E aqui nessa matriz, nessa tabela, melhor dizendo, tem algumas perguntinhas que vão poder ajudar vocês a se aprofundarem ainda mais nessas reflexões. Então, o que eu sei sobre esse contexto? Quem são e qual o perfil das pessoas envolvidas no problema? O que essas pessoas precisam ou querem? Que tecnologias podem ajudar as pessoas envolvidas? Há contradições ou tensões em seus conhecimentos sobre o contexto analisado? O que eu não sei sobre o contexto e preciso descobrir, e preciso saber. Então, essa é uma outra ferramenta que pode ajudar a organizar os nossos pensamentos e a definir com maior clareza o objetivo, o ponto de chegada do nosso projeto. Zé, olha o tempo. E é isso aí, olha o tempo, Jota, olha o tempo. Já falta 15 minutos. Vamos lá. Então, temos uma outra ferramenta. Eu vou trazer aqui novamente, o Jota colocou aqui. Essa ferramenta daqui desse link já está disponível para vocês. Vocês podem baixar, podem criar um jam para vocês. Ó, basta clicar aqui, ó. Se você tiver logado com o Gmail, você faz uma cópia para você já dessas ferramentas daqui, tá? O Toró de Ideias tem aqui a ideia, um dos desafios estratégicos é você colocar todas as ideias que a gente tiver para resolver aquele problema. O problema está lá, a gente já definiu, a gente já ouviu a comunidade, agora a gente vai ter várias ideias. Vamos colocar aqui todas as ideias que a gente teve, justamente para poder trabalharmos em cima dessas ideias. E essas ideias não necessariamente precisam ser totalmente viáveis, viu? Sustentáveis, desejáveis. Muitas das vezes podem vir ideias que a gente diz assim, não, essa não vai ser para agora, mas essa é uma ideia que a gente gosta. Mas não é viável, não tem condições. Mas é assim, a gente vai ter as ideias aqui, e aí é o toró mesmo, a chuva, aquela que a gente não sabe o que é que vai vir ali, se está vindo raio, se não vem aquele bonito assim, cheio de ideias aí, a partir desse momento, a gente vai começar a fazer as seleções e partir para a segunda fase, certo? E aí, aproveitando aqui, a professora Milene está compartilhando agora o link do Forms. Eu vou pedir para vocês acessar esse Forms e fazer a frequência e avaliação dessa formação.
Aproveite que esse momento é ser tanto para a certificação, como também vai ser para que você possa ganhar brindes, que já vai ter o sorteio aqui de brindes, que são muito especiais para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Perfeito, Zé. Aí depois que eu consigo reunir essas ideias, que eu consigo colher essas ideias, eu preciso selecionar essas ideias. Então, como é que eu posso selecionar essas ideias? Pô, tem muita ideia aqui, e às vezes é necessário a gente ter um direcionamento, a gente ter um ponto, a gente conseguir ter ali uma ideia na qual a gente consiga centrar os nossos esforços para poder desenvolver o projeto. E aí, a gente vai apresentar para vocês a matriz de seleção de ideias. Então, o que acontece? Lá no Toró de Ideias, que é o brainstorm, a gente trouxe para o contexto mais amazônico, né? A gente pegou várias ideias. Então, sobre a evasão escolar, vocês colocaram 10, 15, 20 ideias das mais diferentes possíveis. Como é que a gente pode organizar essas ideias e escolher a que possa ser mais relevante? Então, a gente tem aqui a matriz de seleção de ideias. Então, ela está organizada pela a relevância da ideia e pela facilidade de implementação. O que a gente quer? A gente quer ideias que sejam altamente relevantes e fáceis de serem implementadas. Então, aí, junto em equipe, vocês vão categorizar essas ideias do brainstorm dentro dessa matriz. Tem uma ideia aqui que é muito legal para resolver, mas ela é de baixa relevância e de difícil implementação no meu contexto, na minha escola, seja porque exige a mobilização de recurso financeiro que a escola não possua, seja porque ela acaba envolvendo vários fatores que estejam além da capacidade do poder de decisão da escola dentro daquele espaço, entendeu? Dentre outros fatores. O que a gente quer são ideias pontuais. Então, eu posso ter uma ideia de alta relevância e de fácil implementação, que são ideias que são plenamente executáveis com os recursos que eu tenho, com os recursos financeiros, pessoais, humanos que eu tenho também dentro do meu contexto escolar, entendeu? Mas não significa que com o tempo uma ideia de baixa relevância e difícil implementação, ao longo do tempo ela não possa se tornar uma ideia de alta relevância e de fácil implementação, entendeu? Então nenhuma ideia é perdida, a gente guarda elas aí, ao longo do tempo a gente vai resgatando e trabalhando e ver o que a gente pode aproveitar ou não. E para isso a gente pode usar essa matriz aí que a gente está apresentando para vocês. Exatamente. Aí avançamos para a fase 3, a da prototipagem rápida. E aí aqui a prototipagem a gente pensa, na verdade, em várias situações. Pense assim, numa prototipagem, muitas das vezes ela está ligada a uma questão mesmo de mão na massa, de você pegar e fazer uma maquete e tudo mais. Mas muitas das vezes não. Você pode fazer... Você pode fazer essa prototipagem com perguntas para as pessoas, para ver se realmente aquela ideia é uma ideia que precisa ser feita, que pode ser implementada. Então, é um momento de prototipagem rápida, tem que ser simples e objetiva e que não custe muito para a comunidade. Então, ou para a comunidade escolar ali. Então, você pode fazer diversos tipos de prototipagem, a gente vai compartilhar nessas ferramentas quais são os tipos de prototipagem que vocês podem realizar, e aí vocês poderão escolher qual é que fica mais fácil ser implementada no momento que você... e que vai ser realmente viável para poder fazer o teste, porque isso é que é importante. Se você não conseguir testar a ideia, você não vai saber se ela vai dar certo, porque um dos pontos do projetos educacionais e do Design Thinking é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para a gente fechar as nossas falas aqui. É que esse diamante duplo que a gente fala aqui, né? Ele está sempre indo e voltando. Ele não fica só aqui nessa ida até o final. Quando ele chega aqui, da implementação da melhor ideia, a gente vai realmente chegar a fazer uma avaliação final para ver se realmente deu certo. E as partes que não deram certo, o que é que a gente vai fazer? Vai voltar para cá para ter uma nova problemática e assim a gente vai seguindo até a gente tentar solucionar novas ideias
pelo diamante duplo. Então, no Design Thinking, a gente nunca está parado em uma situação, a gente sempre está avançando para poder resolver novas situações, novas ideias. Beleza, e depois que eu testo essa ideia, né, refino ela, vejo que ela pode dar certa, aí eu posso passar ainda na terceira fase da implementação da melhor opção para a construção do marco lógico do meu projeto. Tá? O que é o marco lógico do projeto? Ele é uma matriz que identifica e comunica as relações lógicas de um projeto, mapeando os componentes estratégicos para a realização do mesmo. Passa aí, Zé, por favor. Essa matriz, o marco lógico, valeria uma oficina única, exclusivamente só para ela, tá, pessoal? Então, assim, só para falar para vocês que no marco lógico nós temos a coluna vertical com o objetivo geral, que é o impacto, que é a mudança que eu quero promover com o meu projeto. Tem os objetivos específicos, tem os resultados e tem as ações. A gente começa sempre preenchendo a primeira coluna, que é a coluna de descrição. Então, eu tenho lá o meu objetivo geral, né? Que é melhorar a qualidade do acesso da criança e do adolescente na escola, diminuindo assim a evasão escolar, por exemplo, né? E aí eu vou criar os meus objetivos específicos, que são as ações estratégicas que eu vou desenvolver para alcançar o meu objetivo geral. E aí eu vou estabelecer os resultados que eu quero alcançar com isso e as ações que eu vou precisar desenvolver para alcançar os resultados. Verdade, Lígia. Então, o marco lógico ele é uma ferramenta que trabalha dentro de uma concepção de causa e efeito. Ou seja, uma vez que eu consigo realizar as ações, né, eu consigo alcançar os resultados. Alcançando os resultados, eu consigo atingir objetivos específicos. E atingindo os objetivos específicos, eu consigo provocar o impacto que eu quero promover na realidade que o projeto está sendo executado. E aí nós temos também a coluna de indicadores e fontes de verificação. E aí isso, inclusive, uma cultura que, infelizmente, nós, enquanto educadores, não temos, é um conhecimento que nós não temos, mas que é extremamente necessário e estratégico nós temos, que é o entendimento de indicadores. Então, o que são os indicadores? Os indicadores são evidências, são dados em que a gente pode mensurar, são critérios de impacto que a gente quer analisar através do projeto. É através desses indicadores que eu vou definir o que eu vou querer impactar no projeto, e é através deles que eu vou fazer a mensuração do impacto ocasionado por cada ação, por cada resultado e por cada objetivo alcançado. As fontes de verificação é a forma através da qual eu vou evidenciar esses indicadores. Através de um relatório, através de uma avaliação de aprendizagem, registros fotográficos, vídeos, todas as formas possíveis que eu tenho para estar evidenciando que esses indicadores realmente foram alcançados e executados, entendeu? E tem os pressupostos, que são as condições necessárias para que eu consiga alcançar um resultado, alcançar o objetivo e gerar um impacto. Tá bom? No toolkit, no kit de ferramentas, a gente está mandando também o marco lógico com as orientações do preenchimento, tá? Então vale muito a pena conhecer essa ferramenta. E tudo isso vai culminar na criação do plano de ação. Então depois que eu tenho meus objetivos gerais e específicos, resultados e ações, eu vou criar aí meu plano de ação. Eu vou tirar lá do marco lógico, vou colocar as ações, que é o que eu vou fazer, vou determinar os status das ações que eu vou executar ao longo do tempo, se foi executado, se está em andamento ou se foi concluído. Eu vou descrever essa ação, o que eu vou fazer nessa ação, eu vou estipular uma data, delimitar essa ação no tempo, quando ela vai começar, quando ela vai terminar, e o responsável pela execução dessa ação. E também os riscos inerentes para cada ação que está sendo executada. Então, o que pode dar errado para essa ação específica que eu estou desenvolvendo dentro do meu projeto? E é importante a gente pensar no que pode estar errado, porque é uma forma da gente também nos antecipar. Se esse risco acontecer, como é que eu posso gerenciar esse risco? Que estratégia eu posso desenvolver para gerenciar esse risco caso ele ocorra? Então, uma outra ferramenta aí do plano de ação, que também está no kit de ferramentas que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, todo esse percurso que a gente adotou é para a gente definir com maior clareza, maior objetividade
e pautados na empatia, na colaboração, né, e na experimentação, e também pautados numa visão humana da educação e da aprendizagem, criar um projeto que seja significativo e transformador dentro da minha realidade pedagógica, educativa. Ok? É isso aí. A gente finaliza por aqui, já chegamos no nosso tempo, aqui as referências. E, Jota, você vai estar compartilhando o link do Toolkit? Eu vou mandar aqui no chat o link de acesso aqui para o nosso WhatsApp, depois o Zé coloca aí, e eu vou jogar aqui o link de acesso para a nossa caixinha de ferramentas. Jogando agora. Então, professora Graça e demais participantes, a gente encerra aqui nossa participação nesse momento. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente. E aí, fica à vontade aí agora para poder passar. Agora vai ter mais um caminhar aqui. Professora Graça agora. Professor Zevaldo, professor João Pedro, muito obrigada pelas contribuições. Vocês arrasaram, viu? Muito obrigada mesmo. Vocês podem colocar no chat o endereço de e-mail de vocês, caso algum professor tenha interesse em pedir algum material, ou em ter contato com vocês para detalhar alguma coisa? Pode ser? Com certeza, @gmail.com, estou colocando aqui, professora Maria, o meu e-mail, e o link do meu WhatsApp já está aqui em cima também. Coloquei o link de acesso para a nossa caixa de ferramentas que a gente compartilhou, tá bom? Ótimo, muito obrigada, viu? Esse tema é um tema sempre que inspira ansiedade, curiosidade dos colegas professores, né? Eu lembro que em 2016, com base justamente nisso, eu elaborei uma formação de elaboração de projetos para os professores de geografia. Naquela época, nós tínhamos 4 professores de geografia que tinham feito o PCE e tinham aprovado. E nós saltamos de 4 para 13 professores nesse ano, só com essa formação. Nós fizemos um módulo e meio para elaborar projetos. Então, assim, é muito importante a gente estar discutindo sempre esse tema, porque, às vezes, quando a gente está muito na sala de aula, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, não é, professores? Que a gente vai ter dificuldade, que é difícil de ser feito. E não é, vocês trouxeram aí para a gente uma estratégia muito interessante, e aí vale a pena a gente estar pesquisando, estar buscando ajuda, conversar com os colegas formadores, para que eles possam nos auxiliar nesse processo também, né? Então, acho que muito legal essas contribuições de vocês. Muito obrigada. Alguém Perfeito. Gostaria de fazer alguma consideração? Professor Zevaldo, professor João Pedro? Bom, eu gostaria de aproveitar para agradecer a toda a comissão organizadora aqui do evento. Realmente uma equipe aí de ponta que ofereceu todo apoio, todo suporte, então recebo aí os meus sinceros agradecimentos. Agradecer também pela oportunidade de estar aqui colaborando, compartilhando esses conhecimentos, também me coloco à disposição, os meus contatos estão aí no chat, caso queiram conversar, compartilhar material, também estou disponível, assim como o professor Zé também, e dizer que estamos aí para o que der e vier. Podem contar conosco, e a todos os participantes aqui recebam aí o meu afeto e meu carinho. Obrigada, professor. Estamos juntos. Professor Zevaldo? Eu agradeço também mais uma vez. É sempre bom estar aqui e participando nesse momento como oficineiro. Já eu vou estar também na sala. Amanhã já vou estar na sala temática para apresentar uma ação que a gente desenvolveu com minha colega Deisiane, que está aqui na live, aqui acompanhando a gente, muito legal. E também participando junto com vocês, é muito bacana estar junto aqui com a equipe e ajudando no que a gente pode, contribuindo para uma educação melhor, cada vez mais amazônica. Verdade, professor. Muito obrigada, viu, pelas suas contribuições. A gente, quando é picado por esse tipo, né, de estratégia, a gente gosta sempre de estar contribuindo, né, de estar compartilhando. E uma vez que a gente participa da socialização de práticas formativas, a gente quer só ir aprofundando, né? Só começou ali participando, divulgando o seu trabalho,
numa sala temática, e depois você já estava numa roda de conversa, agora já está ministrando formação, e já está na equipe de formação, e assim vai, né? Então, fica aí um incentivo para os professores, colegas que queiram contribuir, que tenham interesse em estar conosco nesse momento, ano que vem. Participe das formações continuadas, fique atento ao processo de inscrição da socialização que virá no ano seguinte, né? Nós estamos no 2º ano com essa atividade virtual por conta da pandemia da Covid-19, mas a gente está aqui, firme e forte, fazendo o que é possível ser feito, tá? Muito obrigada a todos, muito obrigada aos participantes. A gente vai agora para o sorteio dos brindes. É um momento também muito aguardado. O nosso colega, professor Alexandre e a professora Vera, podem projetar aí os brindes que nós temos para sortear para os nossos colegas que estão participando, inclusive os nossos colegas professores que deram oficina também vão participar, tá, gente? Todos aqui podem participar. Então, se você preencher o formulário aí, fazendo a sua avaliação, ela vai servir para o sorteio, vai servir para a sua frequência e vai servir também para a sua certificação. Lembrando que o certificado você pode pegar ali no site da socialização, a partir do mês de março, no máximo em abril, lá vai ter o link direcionando para o site da UEA, ou então você pode ir direto no site da UEA, na aba certificados, tá bem? Olha, já temos aí qual é o nosso primeiro prêmio. Alexandre, o que a gente vai sortear A gente primeiro? vai iniciar aí o sorteio, tá? Tem 20 pessoas responderam aí ao link de frequência, né? Então, vamos aí aos brindes, né? Vamos lá. Vamos aos brindes. Só aumentar um pouco. Eu coloco o óculos aqui, Alexandre, para ajudar. O primeiro prêmio é um voucher de 15% da loja Paola Catunda, tá certo? Catunda Doces. É isso, Alexandre? Isso. O segundo prêmio é um relógio da loja Bonita de Crochê. A gente pode ir sorteando, aí em seguida a gente vai dizendo, nós temos 9 prêmios. Pode ser? Lá. Pode ser. Gente, o sorteio é automático, tá? O negócio aqui tá muito moderno, como diria meu avô. Vamos lá. Número 6. Número 6. Quem foi o número 6, professor Alexandre? Na lista. Cassiane Nascimento da Silva Albuquerque. Cassiane, se manifesta aí no chat, por gentileza. Oh, parabéns! Lembrando o período para a gente pegar, viu, os nossos brindes lá na DDPM, quem for sorteado, por gentileza, os nossos colegas estão colocando aí no chat, o período é de 9 a 10 e depois a 13, não é isso? De dezembro, que a gente pode estar pegando. As meninas estão colocando aí no chat, isso mesmo. 9, 10 e 13. São 3 datas. Não vão perder, viu, gente? 9, 10 e 13 de dezembro. Vamos lá para o segundo prêmio que vai ser sorteado. Vai para o número 1. Começou o jogo, começou a lista. Quem foi o primeiro a preencher a lista? O prêmio é um relógio da loja Bonita de Crochê. Nossa! Jane Cristine. Olha, Jane ganhou. Lima. Jane, tá certo? Jane Cristine Fernandes Lima. Jane, se manifeste aí, por gentileza, no chat. Você ganhou o segundo prêmio. Um relógio da loja Bonita de Crochê. Anote aí, viu? Ô, Jane, Vamos um para o abraço, terceiro Jane. prêmio. Animou aí, né, Zé Valdo? Exatamente. 4. Vamos ver quem foi o quarto a preencher a lista. Liliane. O prêmio é uma Liliane. bolsa de 50% de desconto no curso de pós-graduação da Faculdade La Salle. Liliane de Moura Cária. Tá certo ou é Cárias? Liliane. Aparece aí no chat, Liliane. Aê, Lili. Parabéns, parabéns. Liliane Cária. Certo. Vamos para o quarto prêmio, número 8. Já estou na expectativa aí para ganhar alguma coisa também. O prêmio é
um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa, mais um kit de livro. Foi para Andréia Simas Brasil. Andréia, parabéns, Andréia. Se manifesta Aí, no chat Andréia, pra parabéns, gente ver. hein? Vamos lá. Vamos lá para o próximo prêmio, o quinto prêmio, um voucher de 50% de desconto na cultura inglesa para o primeiro semestre de 2022, viu, gente? Tararararararara, que rumpe os tambores, eu não sei fazer esse som. Aí, Ó. Raquel, Tami obrigada. Raquel. E Raquel, parabéns, hein? Parabéns, Parabéns, Raquel. Raquel. Não esqueça da data de pegar seus brindes, 9, 10 e 13 de dezembro. Vamos para o próximo prêmio. Fique atento, não saia da sala. Você pode estar ganhando. Acho que repetiu. 6. Tá repetido. Repetiu. Próximo. 16. 16. Foi para... 16 foi para Ana Cláudia Dias Barreto. Ah, nossa Claudinha, que está dando apoio aí na moderação do chat. Claudinha, você ganhou o Olha. 6º prêmio. Parabéns, Cláudia. Parabéns, Cláudia. Vamos agora para o 7º prêmio. Só faltam 3. Eu Calma, também, Adriana, Adriana. Eu calma, também não você vai consigo ganhar conseguir. nada. Vai conseguir. Não, vamos. Figuinha. O 12 já saiu, isso. Um já saiu de novo. Um já saiu. Um já saiu. 18. Opa! 18. Vamos lá, vamos ver. 18. Olha! Deisiane. Deisiane Santos de Aê, Oliveira. Deisiane. Uhul! Manifesta aí no chat. Você ganhou o 7º prêmio, tá? Um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa, mais um kit de livro para estudar no primeiro semestre de 2022. Rapaz, todo mundo vai estudar muito em 2022, olha. 5 ainda não saiu. Número 5. 8º prêmio saiu para Milene! Parabéns, Milene! Eu passo o meu prêmio, tá, gente? Pode sortear novamente, tá? Você repassa? Legal. Pode. Tá bom. Pode sortear. Repassando. Obrigada, Milene. Marmelada. Opa, 19. 19. Gente, não é Daniele, marmelada, olha não. a Daniele que participou. Daniele Cristina Castro de Oliveira. Cadê ela, Daniele? Aí, Daniele. Parabéns, Daniele. Vai poder viajar para os States. Isso. Uhul! Olha aí seu prêmio, Daniele. Vamos para o próximo, 8º prêmio. Já repetiu. Número 3. Tudo bem, Cassiane? Um abraço. Número 3. Foi lá o nosso 9º prêmio para mim! Uau! Maria das Graças Medeiros Borges. Gente, é o segundo sorteio, o segundo prêmio que eu ganho na vida. Eu ganhei um bingo quando eu tinha 14 anos, era um frango. Eu tive que dividir um frango ao meio, porque eu fiquei com medo de perder. Olha, gente, muito obrigada a todos. Anotem aí os prêmios de vocês, anotem as datas para ir na DDPM buscar o prêmio de vocês. Eu vou fazer também aqui um print dessa tela junto com os colegas para a gente ter esse registro. Vocês podem estar pegando esses prêmios nos dias 9, 10 e 13 de dezembro. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Continue acompanhando a nossa programação da 7ª Socialização de Práticas Formativas. Muito obrigada aos colegas professores que fizeram a oficina aqui conosco. Tudo de bom para todos e até a programação mais tarde, às 19 horas.
Tudo de bom para todos nós. Um abraço, Muito pessoal. obrigada Fiquem a bem. todos. Vai tirar o print aí agora? Tirei. Ou já tirou? Já tirou? Tá, tirei. A gente vai fazer a foto com a tela, todo mundo já fez? Não. Eu esqueci, sabia, Milênio? Bora fazer com quem ainda está aqui? Bora. Eu Vamos lá. esqueci completamente, olha. Vamos lá, dá tempo. Dá Quem tempo, quiser tirar a ligar a sua fotinha. câmera aí, fique à vontade. Foi? Marcela, ainda dá tempo para você fazer a frequência. Vou passar aqui. Ligando a câmera, ligando a câmera. 1, 2, 3 e... X, Jaraqui. Tambaqui. Tambaqui é maior, o sorriso dura mais. Gente, muito obrigada, tudo de bom, ótimo evento para todos nós. Continuemos a participar, né, das atividades da socialização. Um abraço grande a todos, tá? Saúde e continuemos a nos cuidar. Um abraço a todos. Obrigado, parabéns aí, Zevaldo, João Pedro. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Valeu. Foi show, meninos. Show, show, show. Obrigado, pessoal. Tchauzinho, então. Vou indo lá, que agora que eu vou Alexandre, correr aqui. você pode parar de gravar. Vou correr aqui agora para... Assim, Alexandre. Gente, obrigada, Zevaldo. Obrigada, professor João Pedro.